Vasco da Game Análise, meu canal no YouTube, se inscrevam lá, né? Deem um like. Esse vídeo aqui, mais um vídeo hoje, é para falar sobre as pressões que o Vasco sofre, né? Nesse momento aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro está exigindo que o Vasco coloque em São Januário a questão da biometria, né? Identificação do pessoal que acesse ao estádio. E essa exigência ao Vasco, ela tem sido defendida, né, pelo Ministério Público, dizendo, não, essa exigência é para todo mundo. Mas o Vasco é o primeiro que está sendo obrigado a colocar essas biometrias aí, ou pelo menos iniciar a instalação delas para poder reabrir o estádio. Portões abertos para torcedores. Logo, o Ministério Público sempre batendo no Vasco, sempre pegando pesado com o Vasco, né? Supostamente por continuar aquela questão, né? Lugar perigoso, favela, gente armada, gente bêbada, blá blá blá, e os preconceitos continuam. Você exige uma coisa de um time menor do que os outros financeiramente, o Vasco hoje não tem o dinheiro dos outros, né? E lá não tem obrigatoriedade de biometria, nem instalação, quanto mais elas prontas para o público acessar os estádios. Já tem no Allianz Parque, ok, mas cadê na Arena Galo? Cadê na Arena do Grêmio? Cadê no Maracanã a obrigatoriedade, né? Não tem. Agora um ponto aqui legal, né? Ontem os moradores, os vascaínos que moram em São Paulo, ou os vascaínos que estavam lá em São Paulo ontem na partida Palmeiras e Vasco, puderam conhecer o elenco, puderam ter acesso ao time, e é legal. O Vasco poderia retomar essa questão aí de torcedores offline. Eu não gosto aí de anglicismos, né? Então vamos lá, de torcedores fora do Rio. Retomando essa questão de torcedores fora do Rio, para o torcedor que não consegue vir aqui a São Januário, não consegue vir a Maracanã, tivesse mais acesso ao time, é importante essa campanha aí. O Vasco não tem feito isso ao longo dos anos. Eu vou provar a vocês que o Vasco é o time com mais torcedores fora do seu estado de origem. Inclusive, o Vasco é o time com mais taxa de ocupação fora do seu estado, nos estádios do Brasil. A taxa do Vasco é muito grande. O que é taxa de ocupação? Ou seja, preenchimento do seu espaço na torcida quando o Vasco joga fora do seu estádio. Notadamente Maracanã, que é um estádio de todos do Rio de Janeiro, ou de São Januário, né? E imagina se a SAF não atrapalhasse o Vasco, se ela ajudasse o Vasco. Olha só, está aí há um ano e nunca teve esse tipo de sentimento, nunca teve esse tipo de iniciativa para amealhar torcedores fora do Rio de Janeiro, para que pudessem ter contato onde o Vasco vai jogar e entrassem de sócios para ajudar. Essa rubrica aí, sócios torcedores, pode ser feito não só com quem mora no Rio de Janeiro, mas com quem mora fora, para ter desconto quando o Vasco vai jogar fora e para ajudar o Vasco, sem desconto. Mas a gente tem que dar alguma coisa para esses caras, tem que dar uma contrapartida, senão não existe. Não existe almoço de graça. A SAF, o Vasco, a associação tem que brigar para que a SAF dê isso ao Vasco. Ou então que ela ofereça com a aquiescência da SAF. É muito simples isso. Outro ponto aqui interessante, que tinha um cara lá no Vasco, que não vem ao caso falar, não dou mídia para esses caras, que diz o seguinte, olha, jogador grande não vende camisa e não aumenta o número de sócios, ignorando o efeito Payet, no qual o Vasco aí, segundo uma fonte de pesquisas, já vendeu bastante camisas na Inglaterra, bastante camisas na França, com o nome do Payet na camisa do Vasco. E no Brasil, notadamente, né? Tá aí as camisas do Vasco esgotadas, a alegação de que não tem quantidade de camisas 10 para que se coloque o Payet nas costas da camisa, porque o cara quer comprar, quer adquirir a camisa 10 Payet, e não só Payet sem numeração. Então mais um problema aí, né? Mais uma incompetência desse pessoal que mexe aí com o uniforme do Vasco, com a venda de coisas do Vasco, né? Relacionadas ao Payet, que hoje seria
a cereja do bolo, que ajudaria a ocupar os estádios Brasil e Rio de Janeiro. Brasil, fora do Rio de Janeiro, venda de camisa e quantidade de sócios torcedores que estão adquirindo, e não só sócios torcedores novos, mas os antigos, os novos e antigos torcedores que deixaram de ser sócios. O Vasco tem muito sócio que deixou de ser sócio porque viu que é uma bagunça, é um lixo o time do Vasco. Está aí disputando para não cair há 23 anos, né? E essa SAF aí, cercada por todos os youtubers, todos os jornalistas que não batem nela. Por quê? Porque precisam dela para entrar em São Januário, para participar lá de conversa entre amigos. Então, se eu sou youtuber que bato na 777, eu fico mal, né? Como eu sou comunicador aqui, não sou repórter, que tenho que entrar em São Januário, que tenho que puxar o saco para comer salgadinho lá dentro, inclusive para falar com o salgado presidente, aqui um trocadilho mais importante, eu não preciso puxar saco. Então eu posso falar mal. A SAF 777 e a associação vem falhando e falhando muito em todos os aspectos, né? Inclusive, deixamos para contratar o jogador do Vasco, que vai entrar agora na quarta partida do Vasco no segundo turno e disputando para não cair e não títulos. Vasco não disputa títulos, né? Estamos aí há anos e anos disputando para não cair. Esse é o ponto que o Vasco tem. Se o torcedor do Vasco pensar que a gente pode disputar título, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, não, a gente não disputa isso. A gente vem ao longo dos anos aí para não cair. E o Carioca, há muitos anos a gente não chega em final. A gente não consegue chegar às finais do Carioca. Sempre a gente para na semifinal, no primeiro jogo para ir para a final. Então nem em âmbito nacional e nem em âmbito regional o Vasco consegue sucesso. E está no momento agora da SAF mudar isso e da associação reclamar para que a SAF mude isso. Porque a SAF tem que fiscalizar a associação. A associação tem que fiscalizar a SAF. É um das obrigações da associação. Tanto é que ela está aí, querendo voltar, querendo se manter à frente da associação, porque o Salgado e companhia querem se reeleger. Vem aí as eleições desse ano, Salgado e companhia querem a reeleição. Por quê? De graça? Não, cara. A SAF recebe 30%, a associação recebe 30% do que a SAF obtiver. Então tá aí. É de graça? Não é de graça. Os caras querem poder e querem dinheiros que venham do poder, com contratações daqui, dali, dinheiros que surgem, troca de favores. Então esse aí é o Vasco da Gama que sobrou pra gente, né? Através da 777, que não tem história alguma no futebol, e tá aí aos trancos e barrancos, né? Fazendo contratações ao apagar das luzes para fugir de rebaixamento, né? Esse é o Vasco da Gama. Mas vamos lutar aí, reclamando sempre, né? Deem um like, se inscrevam no canal Vasco em Análise, fiquem com Deus e Vasco da Gama.